Olá, gente, tudo bem? Estamos aí de volta, então, com a nossa disciplina História da Filosofia Antiga. Hoje nós vamos começar a estudar, então, a filosofia pré-socrática, que será dividida, então, em duas partes, né? Essa videoaula e a tarefa. E depois nós teremos mais uma videoaula e mais uma tarefa, que aí vai abarcar os demais filósofos pré-socráticos, né? Que não vai dar para ver tudo em uma videoaula, porque tem bastante conteúdo. Como vocês vão notar hoje, né, vai ter bastante conteúdo. Então, prestem bastante atenção, né? A gente vai passar por vários autores aí, frisando os seus principais pensamentos, as suas principais doutrinas. E na semana que vem, então, também na outra semana, que a gente vai gravar a outra videoaula, nós, então, veremos os demais, né, os demais pré-socráticos. Eu sempre vou fazer isso com vocês, né, enquanto eu gravar as videoaulas. Vocês estão vendo aí já na frente de vocês os passos da aula de hoje, né, uma pequena introdução, e aí vocês têm 5 tópicos, né, subdivididos, para que vocês também organizem epistemologicamente o cérebro de vocês, de onde nós vamos começar e para onde a gente vai. Bom, então, como introdução, é importante vocês prestarem atenção no termo filósofos pré-socráticos, né, pré-Sócrates, né, portanto, né, são filósofos que vieram antes de Sócrates. Mas aqui essa é uma definição talvez um pouco rasa, dizer só isso, né, dizer que eles são filósofos que vieram antes de Sócrates, né, porque talvez muito mais do que em relação à cronologia, né, falar pré-socrático, é em relação ao objeto de estudo que se fala pré-socráticos. Quer dizer, os filósofos pré-socráticos têm um objeto de estudo diferente daquele que Sócrates inaugura, né? Que é um estudo, então, voltado para o homem, né? Os filósofos pré-socráticos ainda não estão com essa preocupação, estão aqui buscando, né, teorizar a natureza, buscar os princípios da natureza, né, e não ainda questionar o homem, né, ou questionar a própria existência. Então, por isso que é muito mais bem colocado o termo pré-socrático em relação ao objeto do estudo do que simplesmente dizer que são aqueles que vieram antes de Sócrates, certo? Porque, inclusive, há pré-socráticos que são contemporâneos a Sócrates e, inclusive, pós-Sócrates. Então, para vocês entenderem melhor, que é em relação ao objeto de estudo e não tanto em relação a simplesmente a questão cronológica. Então, nós vamos estudar hoje, vamos trabalhar com os filósofos naturalistas, né, principalmente a primeira escola, que foi essa escola milesiana, né, e esses filósofos estão sempre preocupados em buscar, né, na natureza a origem primeira, originária e fundamental, né, o entendimento do universo a partir, então, de uma visão natural, certo? É importante vocês lembrarem, vocês viram nos vídeos agora da tarefa, né, que havia sempre uma tentativa de explicar o mundo pelo viés mitológico, né? Então, o mito sempre teve essa tentativa de explicar como as coisas aconteciam. E esses filósofos dão os primeiros passos na direção de construir argumentos para a partir da razão, dar, então, as respostas sobre os fenômenos que acontecem no mundo, né? Sobre a origem das coisas, né, a partir de uma perspectiva, então, vamos dizer assim, científica, né, científica. Bom, falando em ciência, né, é importante lembrar, visto que o tempo às vezes é longo, né, até quando foi inaugurada a filosofia, né, a gente está aqui no século VI a.C., que filosofia e ciência eram uma única e mesma coisa. Então, nós vamos dizer, esses filósofos são os cientistas da época, né? A separação das disciplinas, das ciências, ela acontece muito depois, né? Então, no início, né, que é super incipiente as pesquisas, né, que estão sendo feitas, inclusive os instrumentos pelos quais as pesquisas são realizadas, né? Nós estamos aqui falando que o filósofo é um cientista da época, né? Porque ele está ali, é o biólogo, é o físico, né? Então, ele está ali investigando. Perfeito. Então, eu passo agora para o ponto 2, a filosofia pré-socrática, né? Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês, o período pré-socrático
é o período que inaugura a filosofia no século VI a.C., em Mileto, cidade da Jônia, colônia grega da Ásia Menor. Neste período temos a escola milesiana, Heráclito, Pitágoras, escola eleática e os físicos posteriores. Nós vamos até Pitágoras e Heráclito hoje. Então, é importante também mencionar, né, nesse ponto, né, que a maioria dos textos pré-socráticos foram perdidos, né? Então, nós somos dependentes do que os filósofos posteriores escreveram, de algumas doxografias também. Então, nos torna um pouco refém em relação a isso, para tentar reconstruir os seus pensamentos, né? Então, nós temos fragmentos, muitos fragmentos dos filósofos e não obras completas, então o que torna às vezes difícil a leitura. Na sequência, seguindo aí, vocês têm alguns conceitos fundamentais que servem não só para entender os pré-socráticos, mas eles são conceitos chaves que são usados inclusive na filosofia contemporânea, né? São termos que têm muito significado, né? Como vocês estão vendo aí, né? Cosmos, né? Que é o universo. Este conceito pressupõe que o universo é um ser totalmente ordenado, composto de beleza e harmonia. Então, o cosmos é o contraponto do caos, né? Então, physis, natureza. A natureza possui dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, é a natureza que subjaz a todas as coisas. Os pré-socráticos estudam qual é a natureza das coisas, isto é, aquilo que lhe é próprio, que lhe pertence a si mesma. Então, vê ali, né, physis, né, sempre tem essa conotação de natureza. Arché, né, tradução como princípio, é o princípio originário de todas as coisas, de onde todas provêm. Então, esses são conceitos bem chaves dentro desse período. Logos, razão, vai aparecer muito bem posta por Heráclito, é o caráter distintivo da filosofia antiga, é sua característica fundamental. Devemos dar razões, explanar o porquê das ocorrências do mundo. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso quando chegar lá no finalzinho da aula sobre Heráclito, tá? Bom, seguindo aqui então, trabalhar um pouquinho com duas orientações de comentadores, né? Aqui eu sigo um pouco o texto do professor João Robos, né, um professor aqui da nossa casa, que está na apostila também, né? Que a gente já falou na semana passada sobre a origem da filosofia, seu gênio, sua genialidade, né? Qual é a característica que os gregos deram, né, ao pensamento, distinguindo dos babilônios, dos egípcios, principalmente dos orientais, né? Mas há aqui um comentador chamado Gigon, né, que atribui a Hesíodo o início da filosofia, tá? E não a Tales de Mileto, certo? Tales é 6 séculos antes de Cristo. Hesíodo são 8 séculos antes de Cristo. Então, este comentador oferece esse argumento que a filosofia teria nascido ainda 2 séculos antes do que nós, como corriqueiramente compreendemos, né, que teria nascido com Tales de Mileto, como venho dizendo desde o início da outra aula, certo? E por que ele coloca em Hesíodo, né? Lembrando que Hesíodo é um poeta também, né? Então, trabalha ainda aí no limiar com a mitologia. Então ele coloca aí justamente pela sua obra da Teogonia, a obra de Hesíodo, né? No qual ele tem uma citação que segue aí para vocês, né? Pastores dos campos, vis vergonhosos viventes, ventre só, se nós sabemos dizer, muitas mentiras com aparência, de realidade sabemos também, quando queremos dizer a verdade. Então, essa é uma passagem que o Gigon utiliza para mostrar que o Hesíodo teria inaugurado a filosofia. Mas, porque ele está mostrando aqui uma ideia de aparência, por um lado, né, e por outro lado a verdade. Então, a verdade como objetivo final da filosofia, portanto, estaria aqui em Hesíodo já ao início da filosofia. Contudo, né, agora veio o contraponto de outro comentador, e esse é um comentador de peso, né, que é Jäger, né? Então, uma obra famosíssima dele, né, a Paideia, então, que trata do pensamento grego.
e ele está totalmente em desacordo que seja Hesíodo o início ou onde começou a filosofia, certo? Ele diz ainda que foram os milesianos, né, que começaram toda essa preocupação com os princípios fundamentais, e esses princípios fundamentais estariam na natureza. Tá? Então tem uma citação daí, que eu faço aí, né? Os milesianos, que fundamentam uma compreensão do mundo completamente nova, baseado na razão, não tendo qualquer relação de conteúdo com a tradição mítica ou qualquer outra tradição, pois seu ponto de partida são os taonta, ou as coisas, né, que existem e que estão dadas na experiência humana. E segue a próxima citação, né? Então, esta perspectiva é confirmada pela nova abordagem que os primeiros filósofos dão a respeito das cosmogonias, certo? Que representa essa ideia, né? Um estudo do cosmos, né? E as teogonias, né? Que seria essa busca de origem dos deuses. Então, o Jaeger defende essa ideia que são os milesianos, os precursores da filosofia, justamente por esse tipo de abordagens que eles dão, então, tanto a cosmologia quanto também a cosmogonia. Um exemplo deles, que ele vai, depois a gente vai ver um pouco mais, seria a cosmologia, ou a cosmogonia de Anaximandro, né? Onde ele vai mostrar nessa sua cosmogonia, né, a visão naturalista, né, cortando qualquer laço com a perspectiva mítica, algo que, para Jaeger, a teogonia guarda ainda a perspectiva mitológica, essa teogonia elaborada por Hesíodo, certo? Então, diferentemente, né, como eu citei anteriormente, Anaximandro traz então essa sua cosmogonia com traços, já uma cosmogonia filosófica, com traços naturalistas, né, que levam em considerações aspectos do mundo, né, como, por exemplo, a geração dos seres vivos e os fenômenos do mundo. Então, não é uma invenção da cabeça do autor, um olhar sobre o mundo, né? As cosmogonias de Hesíodo, e se quiserem também a de Homero, elas são mitológicas, né? Elas não estão muito preocupadas com que a sua narrativa tenha respingos numa realidade, né? São narrativas míticas, certo? Então, um dos traços, né, que o Jaeger traz, né, para mostrar ainda mais sobre isso, é que os milesianos, né, gostavam de especular, dessa perspectiva teorética, né? Eu já citei várias vezes na outra aula, e prestar atenção nisso, né, que os gregos começam a dar um valor muito forte a essa questão teorética, né? Tanto é que o bem supremo, que a gente vai chegar a estudar em Aristóteles, né, será a contemplação em última instância, né? A perspectiva do trabalho é uma perspectiva de escravos e não de um senhor, né, de um cidadão grego. Então, o trabalho, essa ideia de que trabalho traz valor ao ser humano é uma construção recente, né, da modernidade, né? O trabalho antes era feito por escravos, né? Nos outros períodos por vassalos, né? Por aquelas pessoas mais pobres, né? Então o trabalho foi que dignifica o ser humano, foi uma construção posterior. Então, seguindo essa perspectiva, Hesíodo não poderia ser dito como o pai da filosofia, né? Essa perspectiva. No que eu venho dizendo, porque a cosmologia que ele elabora é mítica, né, diferentemente da que eu citei, né, de Anaximandro como um dos exemplos, né. Cito então ali mais uma passagem, os primeiros filósofos foram chamados physicoi, né, físicos, assim eram conhecidos pelo fato de estudarem a physis, né, a natureza. Um physikos deve se interessar por problemas gerais, problemas que se apresentam sob um aspecto mais filosófico. Como o universo começou, como se desenvolveu, qual é a sua constituição fundamental, seus elementos e seus princípios. Certo? Então essa é a preocupação que os milesianos tinham, né? E não era uma preocupação que, por exemplo, Hesíodo tinha. Então essa é uma preocupação da escola milesiana, certo? Por isso que é a escola naturalista também, né? Uma escola que está preocupada com encontrar
as questões do mundo no mundo, e não mais numa construção mítica do mundo. Então, cito, temos então na filosofia pré-socrática o que Jonathan Barnes chamou The Art of Thinking, né, ou a arte de pensar, pois encontramos nos filósofos desse período um rigor racional absolutamente impressionante, certo? Então, essa é um rigorismo, né, que os milesianos começam, né, e é o começo de todo o pensamento ocidental, vamos dizer assim, né, é o início da ciência, né. Eles eram, como eu já mencionei, os cientistas da época, não havia outro tipo de ciência, né, eles observavam os fenômenos, né, tentavam explicá-los, entendê-los, né, de modo aberto, não ligado a dogmas, né, nem a poemas míticos. Então era uma leitura totalmente nova, né, e tudo isso conduzido com uma argumentação racional, né, pela razão. Então você não está mais construindo histórias, né, mas você está construindo argumentos baseados naquilo que se apresenta no mundo. Então a observação, né, vai começar a ser ser importante. Muitos dos argumentos que nós encontramos, né, para a explicação do mundo, né, como os comentadores colocam, que os milesianos trouxeram e que nós conhecemos hoje, são argumentos ruins, né, que não explicam nada, ou que não, mesmo na época não tinham muita relevância, mas isso talvez não seja o mais importante. Por quê? O mais importante e o que contava fundamentalmente é um novo método, né? O método do grego significa caminho. Então é um novo caminho que se começa a construir para se tentar, né, encontrar respostas mais concretas, plausíveis e dadas no mundo e não fora do mundo, né? Então, por isso que nem sempre era importante, ou as respostas não levavam, às vezes, a lugar nenhum, mas eles abriram o caminho, né? Abriram o caminho para que outros, né, filósofos como Platão e Aristóteles, que são os que vieram posteriormente, né, e trouxeram uma filosofia mais robusta, né, pudessem, então, desenvolver o seu pensamento. Perfeito. Então, seguindo aí para o tópico 3, o período cosmológico, né, o período naturalista, vocês estão vendo aí no slide, né, este período tem como característica básica a pergunta pela origem e natureza das coisas e do cosmos, e é onde nós temos os chamados pré-socráticos, né? Então aí é onde está os milesianos, que é os primeiros. Eu pus aí também a vocês, né, um chamariz, de atenção, para que vocês lembrem, né, da primeira aula que nós falamos, que esse é o primeiro período, né, tem os outros períodos que a gente vai trabalhar também, período antropológico, humanista, né, o período das grandes sínteses, período ético-epistemológico e o período transcendente ou religioso, né, para vocês relembrarem que são esses os períodos dos pré-socráticos. Bom, a escola milesiana, então, né, o que a gente pode dizer dela? Bom, ela é uma escola do século VI a.C., né, na colônia da Jônia, né, na Ásia Menor, né, precisamente na cidade de Mileto, que era uma cidade muito importante comercialmente, né. As cidades portuárias sempre tiveram, se a gente pensar em questões históricas, né, sempre foram fundamentais no desenvolvimento das ciências e das artes, né, porque era um lugar de encontro e troca de cultura, né? Então não é por acaso também que a filosofia nasceu numa cidade onde era um importante porto comercial, certo? Era uma cidade que disse aberta às diversas concepções, né? Aberta às pluralidades de ideias, e certamente aí os filósofos começaram a notar que diferentes povos traziam diferentes mitos, provavelmente, para explicar o mundo, né? E imagino, né, que essas pessoas começaram a ver que esses mitos não poderiam, né, cada um deles explicando a mesma coisa, mas no fundo não explicavam nada, pensaram então em encontrar alguma solução mais plausível, né, que então encontraram aí nesse novo método da filosofia teorética, né, inquirindo o mundo, né, para dar as respostas. Bom, a escola então milesiana tem aí a citação, né, a filosofia da escola de Mileto tem como característica fundamental a busca pelo princípio, a arqué, né, princípio de todas as coisas,
do universo, ou seja, o que constitui todas as coisas, a natureza, a physis, que subjaz a todas as coisas. Além de Tales, o fundador da filosofia, dois outros compõem essa escola. São eles Anaximandro e Anaxímenes. Então, são esses os três representantes da escola milanesa. Milesiana, né? Não é presta atenção, não é em Milão, é em Mileto, né? Então, sigo aqui com o primeiro deles, com Tales de Mileto. A tentativa aqui é mostrar um pouco do que eles pensaram, suas principais ideias, né, dentro dos fragmentos que eles nos deixaram. Vocês têm aí, então, Tales, né, leva até no seu sobrenome, o nome da cidade, né, Tales de Mileto. Então, Tales, como segue, teria aí também no século VI a.C., teria escrito uma obra chamada Periphysios, né, sobre a natureza, da qual nada nos chegou. A preocupação com a natureza e sua investigação sobre a mesma marcam sua filosofia, que expressa uma intensa curiosidade científica, né? Então, esse é um tópico, né? O próprio Tales, né, foi considerado por Platão, posteriormente, no livro do Protágoras, de Platão, como um dos 7 sábios da Grécia, né? Então, não é por nada que ele foi reconhecido por um dos maiores pensadores gregos, né, que é Platão. Alguma curiosidade sobre Tales, mas é uma curiosidade, mas mostra como ele era preocupado e atento às coisas da natureza, né? Disse que ele conseguiu prever um eclipse do Sol, né? Então, quer dizer, é uma pessoa que consegue prever isso, que o eclipse é uma pessoa que já está versada ou tentando entender a astronomia com alguma finalidade e não, como eu falei na outra videoaula, tentar utilizar a astronomia para fazer interpretações místicas, né, como faziam os babilônios à época. Além disso, né, ele teria então feito, por observações astronômicas, prevendo uma grande safra de azeitonas, né? Então, o que ele fez? Ele previu isso, né? Fez essa leitura e alugou vários lagares, né? Esses lagares são os lugares de onde se planta, então, né, as oliveiras. E o que aconteceu? É que realmente houve uma grande colheita e então ele sublocou os locais, né? E fez uma fortuna com isso. Então, usando também e mostrando, né, que a filosofia tem também no início ali tinha uma fonte de enriquecimento, ou podia ser uma fonte de enriquecimento quando bem utilizada, né, nessas questões. Então, estão vendo, né, que aqui o filósofo era um astrônomo, né, era um físico, né, e assim por diante. Então, cito. Olha, então, segundo Tales, né, lembrando, né, que esses autores eles estão buscando qual é o princípio primeiro que gerou todas as coisas. Vocês entenderam? Né? Como se buscassem uma divindade, né? Como eles não são cristãos, né? Porque eles estão antes de Cristo, eles estão buscando na natureza o princípio de onde todas as outras coisas iriam partir. Então, segundo Tales, é a água o princípio a partir do qual são formadas todas as coisas. A maior parte dos primeiros filósofos estimava que os princípios de todas as coisas se reduziam aos princípios materiais, e é a partir do que são constituídas todas as coisas. O termo primeiro de sua geração e o termo final de sua corrupção, enquanto a substância, né, o princípio, permanece, mudando somente seus estados. É isso que eles tomaram por elemento e princípio das coisas. Também estimam que nada se cria ou se destrói, já que esta natureza é conservada para sempre. Então, veja bem, né? Então, eles estão dizendo que a substância primeira, né, o princípio primeiro, que no caso do Tales é a água, ele vai dizer que ela só se modifica e cria as outras coisas no mundo, né, até a sua corrupção e volta a ser o que ela é. Então, vocês, assim, pensando em Jesus, como é que pode, né, dizer que a água é o princípio de tudo? Mas lembre, né, que esses caras estão fazendo algo inovador, né, como se nunca, algo que não se fez na história ainda, né, nunca se fez na história, certo? Então, por isso que eles estão tentando encontrar ali, né, nos elementos da natureza, qual seria o elemento da onde veio todas as coisas. Então, para Tales de Mileto, a água seria, então, este princípio. Eu parto aqui para o segundo representante da escola de Mileto,
o 3.1.2, que é Anaximandro de Mileto também. Então, ele tem, talvez, né, possa ser dito que seja o representante mais importante dessa escola. Também teria escrito um livro chamado Perifisiós, sobre natureza, né, da qual, né, restou alguns fragmentos para essa interpretação, né. Ele manifestou o mesmo interesse científico, né, de seus companheiros de Mileto, né, assim como o Tales e o Anaxímenes, e ele chegou a afirmar que a Terra era uma esférica, né. Então, pensem bem, né, a gente está 6 séculos antes de Cristo, 5 séculos, 6, e o cara já está afirmando que a própria Terra é esférica, né, e que ela ocuparia o centro do universo. Essa é ainda uma visão não geocêntrica, né, desculpe, é uma visão geocêntrica, né, e não heliocêntrica, né, que foi a visão que, a visão geocêntrica dizia que a Terra era o centro do universo, que ficou aí até o século XVII. Depois veio a visão heliocêntrica mostrando que a Terra não é o centro do universo, né, que ela só é um simples planeta no sistema, né, que é um sistema pequeno comparado com os demais. Mas isso foi um longo processo, né, que a gente passou por várias revoluções, pela Revolução Científica do século XVII, para chegar até essa afirmação. Mas nós temos aqui um rapaz lá que está sem instrumentos, afirmando já algumas verdades. Tem um argumento bem pitoresco, né, que o Anaximandro desenvolve ou afirma, né, que o homem teria sido engendrado por um peixe, né, com quem o homem parecia no início. Então, tem essas coisas também, né, que a gente olhando a partir da nossa perspectiva atual, a gente vai dizer, que argumento mais ingênuo, né, mas tinha toda uma perspectiva, né. No slide vocês veem ali, né, ao contrário do Tales, né, o Anaximandro não apresenta um elemento material específico como o princípio de todas as coisas. Para Anaximandro, o princípio primeiro de todas as coisas é o que ele chama de o apeiron, né, que seria o ilimitado. Tá? Então, não é um elemento físico como falou Tales. Tales falou que a água, né, ou defendeu que a água era o princípio primeiro que gerava todas as outras coisas. Aqui, o Anaximandro está dizendo que o apeiron, que não é um elemento físico, né, mas é o que ele chama de ilimitado, né, seria o elemento principal, da onde todas as outras coisas viriam, né. Este apeiron seria então o princípio, ele seria único, né, ele seria uno, não seria dividido, né, ele seria movido e ilimitado, certo? Então, deste apeiron apareceria ou surgiria todas as outras coisas, certo? É como se fosse, vamos botar aqui bem entre aspas, né? Porque seria um Deus da onde surgiria todas as outras coisas, né? Então, no slide, vocês estão vendo ali, nesse sentido, é possível afirmar que o apeiron, segundo o pseudo-Plutarco, né, um comentador, é a causa universal de toda geração e corrupção, ou seja, de todo o nascimento e morte de todas as coisas existentes, inclusive os céus e os mundos, pois dele, originalmente, todas as coisas que nascem, e a ele retornam todas as coisas que morrem, como observou Aécio. Tá? Ele segue ali, né? Por ser o ilimitado, né, o apeiron é o ilimitado, obviamente não admite princípio, como afirmou Aristóteles, pois se tivesse um princípio, automaticamente tal princípio seria o seu limite. Então, o ilimitado é ilimitado. Ele não tem princípio e não tem fim, porque ele é ilimitado. Né? É uma compreensão já, digamos assim, metafísica, né, que está além da física, porque não é um elemento físico, certo? Que é o objeto, o Deus, né, a entidade da onde todas as coisas provêm, né, e da onde todas as coisas voltam. Bom, então, ele não está também sujeito à corrupção, né, que a corrupção quer dizer, ele não esvanece, né, ele é ilimitado, uno, e portanto está sempre aí. E ele é divino, né, imortal e perecível. Imperecível, para ficar mais claro, né, e mais enfático. Então, antes de surgirem, no slide, as coisas existentes, havia uma massa indiferenciada, o apeiron, do qual os contrários separaram-se. Após sua separação do seio do ilimitado,
cada contrário tentou sobrepor-se no outro, desequilibrando a harmonia existente entre eles. Parece que temos dois motivos para a expiação pela injustiça realizada. O primeiro, então, é pela própria separação dos contrários da unidade do apeiron, e segundo, é a tentativa da sobreposição dos contrários. Então veja bem o que essa passagem está dizendo. Primeiro, está dizendo, né, que havia uma massa indiferenciada no início, da onde todas as outras coisas surgiram. E quando surgiram, apareceram os contrários, certo? E os contrários tentaram sobrepor-se um aos outros, o que acaba desequilibrando a harmonia existente, ou que existia neste ilimitado. Então, gerando essa questão da injustiça, ou da tentativa de sobreposição de um contrário ao outro, né? Ou das coisas umas sobre as outras, né? Então, dessas duas injustiças, né, elas vão se apagando, vão sendo corrigidas, né, na medida que o tempo transcorre, né? Porque o tempo funciona como um arbítrio, vai dizendo, né, o Anaximandro. Quando, então, essas coisas acabam se corrompendo, né, e voltando para a unidade, né, ou voltando para o seio do ilimitado, certo? Então, essa injustiça seria corrigida quando os contrários, as coisas, voltariam para o seio do apeiron, porque todas as coisas provêm dele e voltam necessariamente para ele. Significa, em outras palavras, que as coisas não teriam liberdade para escolher ou não voltar para essa massa que é o apeiron, né? Ou essa divindade, esse elemento, né? Aqui a gente pode transitar com esses conceitos. Beleza. Então essa é a ideia do Anaximandro, né? Por isso que ele ficou talvez um dos maiores representantes da escola de Mileto, né? Por essa sua abordagem sobre o apeiron. Muito bem, então vamos adiante. Vamos ver então Anaxímenes de Mileto. Próximo. Então, Anaxímenes, como está ali, foi um filósofo da natureza, sucessor de Anaximandro, mas que pressupõe não um avanço à acurada racionalidade do mesmo, porém, um retorno à preocupação original de Tales em estabelecer um único elemento como o princípio de todas as coisas. Ele escreveu uma obra, também, né, Periphyseos, sobre a natureza, da qual não sobraram fragmentos. Bom, conforme, então, Anaxímenes, né, diferente de Tales, que colocou o princípio primeiro de todas as coisas, como a água, diferentemente de Anaximandro, né, que colocou o apeiron como o ilimitado, né, como o princípio de todas as coisas, o Anaxímenes vai trazer, então, o princípio primeiro de todas as coisas, vai voltar, como eu disse, né, a uma perspectiva próxima a Tales, e vai colocar o ar como a fonte de todas as coisas, o princípio primeiro. A arqué, se vocês quiserem, né, o termo que a gente viu lá na frente. Ou seja, né, todas as coisas derivariam do princípio primeiro, que nesse caso, então, é o ar, né? Mesmo, ele vai dizendo, mesmo as relativas aos deuses, né, as coisas divinas, tudo procede do ar, né? Então, ali tem uma passagemzinha que eu coloquei. O ar, né, difere segundo as substâncias em função de sua rarefação ou condensação. Tornando-se mais sutil, torna-se fogo. Condensando-se, torna-se vento. Depois nuvem e mais adiante água, logo terra, depois pedras e outras criaturas procedem dessas. Ele confere aos movimentos a eternidade e pensa que é o instrumento de produção da mudança. Então vocês veem aí o argumento, né, de por que o ar seria o princípio primeiro, né? Porque ele vê que ele fez um processo lógico, né, ele condensa, né, ele rarefaz, daí surge a água, daí surge o fogo, daí surge a terra e assim por diante, tá? Então, ali mais uma passagemzinha. O ar é o princípio da totalidade das coisas e é ilimitado em grandeza, mas definido pelas quantidades que ele reveste. Todas as coisas são engendradas ou geradas, se quiserem, segundo uma certa condensação do ar ou, ao contrário, uma rarefação. O movimento existe desde toda a eternidade.
Nós estamos vendo, né, ele está dando as explicações de por que o ar é, então, escolhido como este elemento, esta arqué, né, o elemento primeiro. E aí, né, o ar, né, que em última instância seria essa divindade, né, este Deus, né, seria infinito e dele seriam geradas todas as coisas e procederiam todas as coisas finitas, né. Então essa questão de o infinito gerar o finito sempre foi um problema, né, ou ainda é um problema depois também na Idade Moderna, vocês vão estudar bem, que como é que pode do infinito proceder ao finito, né? Se o infinito é perfeito, né, nesse caso, como é que ele gera o finito, tá? É só um ponto aqui para colocar, para que vocês saibam que tem algumas falhas nas observações, obviamente, deles, né, mas eles estão trazendo aqui a ideia de que é na natureza que se encontram todas o início das coisas, da vida, né, do mundo como tal. Bem, enfim, os milesianos, os primeiros filósofos, buscaram responder uma questão primordial. Qual o princípio que dá origem a todas as coisas? Independentemente do grau de sofisticação de cada resposta, ela foi elaborada de modo racional, tentando dar conta deste fenômeno do mundo. Então, esses três autores que a gente viu agora, os três amigos de vocês aí, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, né? Esses três rapazes aí tentaram, a sua forma, com o que tinham à disposição nessa época, na verdade, praticamente fundando toda a história da filosofia, ou o início da história da filosofia, dar uma resposta ao mundo que estava aí à sua volta, a partir da racionalidade, a partir de uma visão mais científica do mundo, e abandonando, então, causando a ruptura com o mito. Bem, dito isso, né, então, é importante vocês guardarem esses três nomes, né, coloquem aí, se são um pouco difíceis, anotem, coloquem aí na parede de vocês, escrevam eles pela casa, é importante para vocês lembrarem, né, e colocarem qual é o princípio primeiro, né, e entender que o princípio primeiro é aquele que dá origem a todas as outras coisas, né. E agora, então, a gente vai passar para uma outra escola, né, chamada de pitagorismo, né, já devem ter ouvido falar, né, de Pitágoras, quem não ouviu, né, em matemática, o teorema de Pitágoras, né, que muita gente estudou. Então, a gente vai falar em pitagorismo, né, pela dificuldade, né, que nós temos para atribuir a Pitágoras de Samos, né, que é talvez o fundador, né, dessa escola, né, e a seus discípulos, né, porque em torno da figura de Pitágoras, né, nós temos uma áurea de mistério, né, um caráter um tanto lendário, até divino, a gente pode dizer, né, o que às vezes impossibilita, né, o que é ensinamento, o que é um mito sobre o que ele escreveu, ou o que falou, né? Mas aqui a gente vai tentar então mostrar, fazendo uma diferenciação entre uma perspectiva mais mítica, né, que a gente vai ver mítica religiosa, e depois uma perspectiva mais filosófica científica. Então, por isso que a gente vai chamar de pitagorismo aqui esse tópico, né? Bom, os seguidores eram divididos em duas categorias para Pitágoras, né? Então, como está posto ali, os acusmáticos, né, os que escutavam, e os matemáticos, os verdadeiros iniciados, conforme Jâmblico, né, a quem teria impingido a lei do silêncio para os seus ensinamentos. E, além disso, né, desses dois tipos de seguidores, nós também, como segue aí, apresenta duas vertentes, né? Então, como eu já falei, que é o seu caráter de seita mais religiosa, provavelmente seguindo o modelo dos cultos dos mistérios, né? Mais especificamente o orfismo, né? Com seus preceitos místicos religiosos, e a segunda corrente, né? Que é uma contribuição especialmente filosófica, né? Para vocês não lembrarem do que é o orfismo, né? A gente falou na primeira aula, o orfismo trabalhava com a questão da transmigração da alma e da dualidade de corpo e alma, né? Bom, qual que é a diferença importante? O que a gente pode marcar como uma diferença entre a escola dos milesianos, né, com relação a Pitágoras, né? Não só geográfica a diferença deles, né? Nós estávamos lá em Mileto, lá na Ásia Menor, e Samos, né, o Pitágoras está lá na Magna Grécia, o que era na época, o que é hoje, né, a Itália.
Então, estavam longe, né, em termos geográficos, né. A preocupação, né, de Pitágoras, né, uma das principais preocupações de Pitágoras é em relação aos números, certo? Mas não é tão forte de compreender os números como um princípio primeiro de todas as coisas. Pelo contrário, né, eu vou explicar melhor quando chegar na vertente filosófica. Os números seriam a perspectiva pelas quais todas as coisas do mundo poderiam ser lidas. Certo? Então é bem diferente uma coisa da outra. Os milesianos diziam, nós temos né, respectivamente, a água, o apeiron e o ar, e essas três coisas são de onde brotam todas as outras coisas. O que o Pitágoras está aqui no outro lado está dizendo assim? Uma preocupação com os números, né? E os números não são o princípio de todas as coisas que estão por aqui, mas são um modo que nós conseguimos entender todas as coisas que estão por aqui. Então, foi um modo, né, que deu uma diferença importante para ser marcada aí entre os milesianos, né, e o pitagorismo. Bom, a primeira, ali no 4.1, então, entrando, a primeira vertente é a mística religiosa, certo? Então, aqui a gente tem algumas doutrinas, algumas regras, né, que talvez não faça sentido agora quando eu vou lê-la para vocês, mas pensem, né, que cada regra, cada preceito moral é fruto de um determinado período e tem um fundamento, né, na sua época para existir. Então, essas regras que existiam para a escola pitagórica. Interessante escutar isso. Não atiçar o fogo com uma faca, não forçar a balança, não sentar sobre a medida de grãos, não comer o coração, ajudar a depor a carga e não agravá-la, ter sempre as coberturas enroladas, as cobertas enroladas juntas, não pôr a imagem de um deus na placa de um anel, não deixar a marca de uma panela nas cinzas, não esfregar um vaso com uma tocha, não urinar voltado para o sol, não caminhar por fora da estrada, não apertar mão com facilidade, não ter andorinha sobre o próprio teto, não criar animais com os artelhos aduncos, não urinar nem pisar sobre unhas ou cabelos cortados, afastar de si as facas afiadas, não voltar atrás na fronteira quando sair da pátria. Né? Além disso, né, Pitágoras, ainda continuando, né, prescrevia a abstinência de favas porque provocavam flatulências. Né? Então, é até engraçado às vezes isso, mas para nós, olhando isso, é engraçado, mas tinha todo um sentido dentro da escola, né? Pitágoras preconizava a abstinência de favas porque essas se assemelhavam aos órgãos genitais ou às portas do Hades, né? Engraçado, né? Porque o Hades não existe, eles diziam que parecia o Hades. Mas enfim, né? Vocês veem ali, tem umas coisas esquisitas, né? Tipo, afastar de si facas afiadas, né? Umas coisas né, um pouco esquisitas como regras, né? Mas lembrando que a gente está no início de 6 séculos antes de Cristo, não havia um direito escrito, né, que nasce propriamente com os gregos, não, regras morais, né? Então, por exemplo, todas elas tinham significados maiores do que elas estão dizendo aqui. Por exemplo, o preceito de não atiçar o fogo com a faca, já que isso expressaria não se deve provocar a ira ou orgulho ferido dos poderosos. Né? Então, tem um sentido muito forte dentro da escola. Né? Ou mesmo, não forçar a balança, não atentar contra a equidade. Não forçar a balança significa não atentar contra a equidade e a justiça. Certo? Então, não sentar sobre a medida de grãos. O que significaria isso? Né? Quer dizer, implicaria cuidar no futuro, pois a medida de grãos é a ração do dia a dia, né? Ou não comer o coração seria evitar que a alma sucumbisse em aflições e pena. Então, quer dizer, todas esses preceitos que na primeira vista parecem esquisitos, né? Por exemplo, não ter andorinha sobre o próprio teto, né? Todas elas tinham uma conotação, né, muito mais abrangente do que a própria lei ou a própria norma estava a dizer. Além disso, né, os pitagóricos tinham uma coisa interessante, né? Porque hoje a gente, há algum tempo, há uma corrente, né, de vegetarianos e veganos, né? Os pitagóricos já, embora alguns historiadores digam que isso não há uma, digamos, uma concordância geral em relação a isso, mas havia alguns preceitos de não comer animais, né? Justamente porque
eles acreditavam nessa crença do orfismo, né, da transmigração da alma, e a alma, então, quer dizer, ela transmigrava tanto para, quer dizer, engendrava-se tanto no homem como nos animais. Então, né, tu poderia ter morrido e depois voltar na pele de um animal, etc, etc. Ainda há religiões que acreditam nisso e por isso não comem vacas ou outros animais, né? Mas eles tinham então aqui um motivo religioso, né, forte para não então, ingerir os animais. Então essa é a parte mais, a vertente mítica religiosa do pitagorismo, né, com bastante regras, né? E então falar um pouco sobre a vertente filosófica científica, né? Então eu cito aí uma passagem do Diógenes Laertes, que diz: do ponto de vista filosófico-científico, propriamente dito, Pitágoras aperfeiçoou a geometria descobrindo os princípios por um exame dos teoremas, a partir de um método não empírico, mas puramente intelectual. É ele, precisamente, quem descobriu a teoria das proporções e a existência de uma estrutura das formas do universo, tendo se dedicado mais detidamente aos aspectos aritméticos dessa última, tendo sido o descobridor de que, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, né? Ou o conhecido Teorema de Pitágoras, né? Esse vocês conhecem bem, né? Quem não conhece bem, né? Quem não teve problema com ele, né? Tá. Então, vocês estão vendo então que essa corrente, né, da filosófica científica, né, tem esse aspecto forte da matemática, né? Lembrando que o filósofo era o cientista da época, o matemático, o físico, o biólogo, né? Toda essa, né? Então, a perspectiva de Pitágoras sobre o universo é que ele era um cosmos, né, ordenado, inteligente, animado e também harmônico, né? Então essa era a visão que eles tinham, né? Dotado de beleza e governado pelo destino, né? Ou seja, né, o destino governa o todo e as partes também. Então é engraçado, né, porque o destino, fundamentalmente, é uma ideia ainda forte, né, da mítica, né, de que nós somos governados, né, tudo está já pré-concebido, antemão, né, nós não teríamos liberdade de escolha, certo? Então aqui é interessante isso, né, quer dizer, já o fio da vida, né, como já estaria sido tecido, né, pelos deuses ou por uma entidade, né, e nós não teríamos escolha, tudo estaria previamente determinado. Então aqui é a velha dicotomia que existe entre ser livre ou ser destinado, determinado, né? Bom, então, certamente aqui uma das coisas importantes, né, entre os milesianos e os pitagóricos, né, eu vou citar a afirmação de Aristóteles ali, né, então acho que fica mais claro. Contemporaneamente com esses filósofos, os primeiros filósofos, né, ou os milesianos, e antes dele, os pitagóricos, como são denominados, devotavam-se à matemática. Eles foram os primeiros a dedicar-se ao avanço desse estudo, e nutridos dessa ciência, pensaram que os seus princípios eram os princípios de todas as coisas. Desde que esses princípios, os números são, por natureza, os primeiros, e nos números eles pareceram ver muita semelhança com as coisas que existem e vêm a ser, mais do que qualquer dos elementos, né? Então, aquilo que eu já estava comentando, né, eu vou refrisar agora. Então, os números para os pitagóricos e para Pitágoras teria esse caráter de princípio, né, mas não no mesmo sentido, né, como os milesianos entenderam. Parece que os números é a linguagem do universo, se vocês querem, tá? Significa dizer, não são dos números que todas as coisas brotam, mas a partir dos números é possível ler o cosmos, né? Todas as coisas podem ser expressas numericamente. É engraçado porque agora me veio à mente, né, uma das frases do Galileu, né, quando lá na Revolução do século XVII, né, afirma que a natureza é um livro e esse livro está dado em formas numéricas, matemáticas, né? Então vejam só, a gente está aqui há 5 séculos antes de Cristo, né? E muitas coisas eles já estavam se dando conta e depois só posteriormente foram desenvolvidas mais, né? Claro que aqui a gente tem todo
todo um outro contexto de filosofia, né, filosofia escolástica, né, a questão da religião, aí entrando e se intrometendo também. Bom, então, mais uma citação ali da metafísica do Aristóteles. Nesse sentido, o número, como observa Aristóteles, é o princípio da matéria, como também o que forma suas modificações e estados. Os elementos do número são o par e o ímpar, o primeiro é limitado e o segundo é limitado, né? Então, qual era então a preocupação final dos pitagóricos, né? Então, não é a pretensão de estabelecer um princípio constitutivo do mundo, né? Mas apenas mostrar as relações numéricas que podem ser encontradas no mundo, né? Então, esse foi o principal objetivo dos pitagóricos, certo? Então, essa é a parte dos pitagóricos. Fechando, então, e saindo, então, aí dos pitagóricos, e vamos entrar, então, num dos famosos filósofos pré-socráticos, que é Heráclito de Éfeso, né? Aí também 6 séculos antes de Cristo. Aí tem 2 passagens, né? Heráclito é um dos principais filósofos do mundo grego, sendo uma referência nas filosofias que se seguiram, pensador complexo, considerado o obscuro, né? Pelo fato de sua forma enigmática de se expressar, ele nos deixou diversos fragmentos de uma obra denominada Perifisiós, né? Então, também, mesmo o nome da obra. Então, seguindo ali, Heráclito é conhecido pela famosa fórmula tudo muda, né? O pantarrei, ou seja, né, tudo está submetido a um fluxo contínuo, seja os indivíduos, sejam os processos naturais. Então, o que você tem que lembrar do Heráclito de Éfeso é essa perspectiva da mudança sempre, né? Essa é uma das principais contribuições dele, né? Que nada permanece como é, mas tudo está em constante devir, né? Ou seja, em constante mudança, certo? Ele também traz uma outra famosa contribuição, né? Ele diz que no interior da ideia toda, né, de que tudo muda, tudo se modifica, né, está a existência do Logos, de uma razão, né, que ela ordenaria toda a estrutura do mundo, né, e que normalmente não é escutada e também não é percebida pelas pessoas comuns, certo? Então vamos lá de novo. Ele defende que tudo se modifica, né, nada permanece igual, mas que por baixo dessa estrutura de mudança, né, sorrateiramente, teria um logos, uma razão, né, e que nem todo mundo se dá conta disso, porque nem todo mundo se questiona sobre isso, né? Além disso, seguindo aí na tradição, né, do Tales, do Anaximandro, do Anaxímenes, o Heráclito vai afirmar que o princípio que originou todas as coisas no mundo é o fogo, certo? Então temos fogo, ar, água, o apeiron, né? Então, e que aí, né, também traz essa vertente naturalista, né, que aproxima Heráclito das intenções dos milesianos, né? Ou seja, em tentar mostrar da onde as coisas do mundo surgiram, certo? Então, uns também falam que ele ter escolhido o fogo como o elemento de o arqué, né, esse princípio primeiro, teria sido por fato de o fogo tem essa característica de mudança, né? Quando você o vê a forma, ele já não é mais aquela forma porque ele já é outra. Ou ele também tem a característica de transformar as coisas, né? Quando você bota fogo em alguma coisa, toca fogo em alguma coisa, né? Ela pega fogo, né? Quando vocês vão acender a churrasqueira lá, fazer um belo churrasco, né? Ou fazer qualquer outra coisa, o fogo, né, tá ali, mas não tá, você não capta, ele transforma, ele muda, né? Ele faz a água evaporar e assim por diante. Então, por isso também teria sido a escolha do fogo, né? Então, segue ali, né? O fogo, o princípio primeiro de todas as coisas. Então, 5.1. Bom, tem uma passagem. É verdade que alguns fragmentos nos levam à compreensão da pertença de Heráclito ao ambiente intelectual milesiano, né? Na vida e doutrina dos filósofos ilustres, Diógenes Laércio relata que o nosso filósofo afirmava que tudo se forma do fogo e a ele retorna, porque o fogo é o elemento primordial, sendo que todas as outras coisas existentes não passariam de mutações do fogo. O próprio cosmos seria fruto do fogo, retornando a ele quando
perecer durante a conflagração, o embrasamento universal. Então, está aí, porque, né, essa é a ideia do fogo como princípio primeiro, né, como ele, da onde modificaria todas as outras coisas, né, e aí eu passo ali a outra passagem que é importante, né, o Heráclito de Éfeso considerava, o mundo como uno, movido e ilimitado, mas faziam do fogo o princípio, e do fogo faziam nascer as outras coisas existentes, por condensação e rarefação, e se dissolver novamente no fogo, na medida em que ele é a única natureza servindo de substrato, né? Heráclito, com efeito, declara que todas as coisas são conversões do fogo. Então veja bem, essa questão da condensação e rarefação é que a gente já viu ela, né, presente lá em Anaximandro, né, como onde ele coloca o ar como o início o princípio primeiro. Então, vocês têm aqui em Heráclito uma outra perspectiva, né, que aproxima das perspectivas milesianas, né? Mas, obviamente, né, que o que desaproxima ele é afirmar que, sendo o fogo o início de todas as coisas, né, que criou todas as coisas, e sendo o mundo composto, né, e neste mundo tudo se modifica, tudo está em constante devir, mas por baixo disso tudo, então, estaria essa ideia de logos, uma razão, né, quer dizer, tudo modifica-se, mas tem aí uma razão acontecendo, né? Quer dizer, está por baixo disso tudo, né? Então, tem que destacar, né, essas ideias, né, esses três tópicos em Heráclito, né, que é tudo está em constante movimento, o fogo como o princípio de todas as coisas e, né, o logos que está por baixo de todas as coisas, né? Esse logo, né, tanto o logos e o fogo, né, são esses princípios que operam na ordenação das coisas, né, na compreensão dessa constante mudança do mundo, né? Porque o fogo, então, seria a expressão desta mudança e desse constante devir, né? Tá. Então, passo agora para um último tópico, né? Já estão, não fique cansado, acorda, né? Você está dormindo já. Então, vamos lá. O último tópico que eu gostaria de trabalhar com vocês é o logos, a questão do logos, né? Então, pus uma passagem para vocês. Segundo Heráclito, né, a sabedoria verdadeira consiste em tão somente uma coisa, a compreensão da razão que governa todas as coisas, né? A razão está em maiúsculo porque é logos. Ora, a razão é o próprio critério de verdade, não a razão ordinária, mas a razão que a tudo governa, a razão comum, a razão divina, pois parece evidente que o que nos abarca é inteligente e dotado de razão, pois é pela participação dos indivíduos nesta razão comum e divina que os torna racionais, o que não acontece àqueles que desconhecem o que ocorre no mundo, que não escutam ou escutam de modo deficiente, pois não o reconhecem. Algumas coisas aqui dessa passagem, né? Primeiro, está dizendo que este logos, né, é uma razão que tudo governa, né, e que é uma razão divina, certo? Olha, é sempre forte, né? Então, sempre tem esse aspecto divino quando eles trazem, todos eles nós vimos, né, desde o início lá com Tales, né, esse princípio primeiro tem uma perspectiva divina. E agora ele traz esse novo elemento que só conhece este logos, que perpassa aqueles que estão, né, ou que escutam ele, certo? Então, que, no fundo, a sabedoria seria ouvir o logos, né? Então, e os indivíduos que não escutam o logos, né, então não iriam verificar e não conseguem verificar, né, ou não conseguem entrar em conformidade com ele, né, nessa racionalidade divina que perpassa a natureza, mesmo com todas as mudanças, né, e não conseguem perceber, né, a coerência que existe no mundo natural, certo? O Heráclito está olhando e vê que tudo na natureza está harmônico. Façam isso, olhem, ela é harmônica, exceto quando os humanos interferem, né? Que aí deixa de ser harmônico. Mas ele está olhando e vê que existe uma razão ali. E ele está dizendo, basta vocês, e a sabedoria constituiria isso, né? Olhar e ver que há um logos nessa beleza toda que está posta aí. Então ele chama de surdos, né? Muita gente está surdo, né? Em relação a este logos aí. Então,
Tem mais uma passagemzinha aí para vocês, né? O Logos desempenha também uma função não apenas no que tange aos indivíduos, mas também ao processo físico do universo. Processo que está submetido a algo fundamental na filosofia de Heráclito, a ideia de que nada permanece, mas que tudo muda constantemente, ou seja, que o mundo físico está submetido a um constante devir. Então, quer dizer, além dessa perspectiva individual, né, de que nós devemos, que a sabedoria consiste em ouvir o Logos, né, este Logos também está aí, né, por trás da ideia de que nada permanece e tudo está em constante devir na natureza. Então, quando o Platão, no Crátilo, né, na obra O Crátilo, usa uma passagem de Heráclito dizendo o seguinte, eu vou, nas minhas palavras, dizer a vocês. Ele diz, não se pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Isso é clássico de Heráclito. O que o Heráclito está trazendo aqui para nós? Ele está dizendo assim, você pode, inclusive, entrar no mesmo ponto, né? No mesmo ponto geográfico que tu entrou, né? E minutos depois, que não vai ter o mesmo banho no mesmo rio. Jamais se toma banho 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque tudo está em constante movimento. Está em constante movimento a identidade tua e minha, né? E está em constante movimento a natureza que nos circunda. Então, jamais se pode ter a mesma experiência no mesmo lugar. Por isso, não se toma banho 2 vezes no mesmo rio. Então, tudo está em constante movimento, né? Em mutação, né? Então, por isso que tanto a nossa natureza, ou a nossa identidade, né? Isso, né? A gente sai de manhã para trabalhar, tem várias experiências durante o dia, quando chegamos em casa à noite, já não somos mais a mesma pessoa de manhã, né? Então, nós somos diferentes, modifica. Assim como o entorno, porque a natureza está em constante movimento, certo? Então, essas são as 3 tópicos do Heráclito, né? Começando, né, primeiro com a ideia de que o fogo é a origem de todas as coisas. Em seguida, nós temos, né, essa ideia de que há um Logos na natureza. E, em terceiro lugar, tudo está em constante movimento, tanto a natureza quanto nós, seres humanos. Então, gente, bastante conteúdo, né? Olhem devagar, de novo, voltem, né? Tentem entender. E aí depois também vai ter uma tarefa para ajudar a fixar alguns dos conteúdos aí, certo? Então tá, bom estudo para vocês, tá? E de novo, né? Vamos sentar e vamos ler, vamos escutar e vamos mandar ver.